Olá, tudo bem? Uma das partes mais trabalhosas do trabalho de conclusão, dos trabalhos acadêmicos, é a organização das referências. Então, existem aplicativos, programas, ferramentas que facilitam a formatação das citações e das referências. Mas a gente tem no Word uma possibilidade, a gente tem uma ferramenta dessa no Word. Então, essa ferramenta, ela fica aqui, nesse ícone aqui de referências. Dá um pouquinho de trabalho no início, mas vale bem a pena depois. Então, aqui nessas referências, se vocês clicarem, vai abrir a possibilidade de incluir uma fonte bibliográfica. Então, clicando em referências, vocês vão gerenciar todas as fontes bibliográficas, vão colocar aqui dentro todas as bibliografias. Então tem lá, salvo, vocês leram um artigo, salvaram uma parte de algum livro, tudo que vocês forem obtendo como referência para o trabalho, vocês vão colocando aqui, abastecendo esse documento aqui no Word. Então, vocês vão abrir um documento em branco, que vai ser depois salvo, porque aí toda vez que esse documento for aberto, as referências estão aí, vão aparecer. Então, nesse documento aí, vocês vão colocar essa bibliografia. Então, no caso, eu já tenho uma série de bibliografias aqui salvas. Mas vamos dizer, vocês vão inserir uma bibliografia nova. Então, vem aqui embaixo, inserir bibliografia. Nesse documento, a gente ainda não tem. Então, a gente tem que colocar uma fonte. No meu, eu já tenho bastante. Então, se você vai colocar uma fonte nova, não vai aparecer nada, vai estar tudo em branco aqui. E aí, aqui é o que eu já tinha salvo antigamente, colocando uma fonte nova, vai abrir aqui para vocês preencherem. Então, se for de um livro, se for de um periódico, né, de uma revista, vão mudando aqui os campos e o trabalho vai ser preencher aqui esse quadrinho. Então, vocês vão preencher conforme a regulamentação lá da ISO, colocando primeiro o sobrenome, vírgula e as iniciais do autor. Então, vai colocar aqui o sobrenome do autor, né? Colocando eu aqui, por exemplo, como autor. Aí, coloca sobrenome, vírgula e as iniciais. Aí, ponto e vírgula e o número de autores que tiverem no trabalho. Depois coloca o título do artigo. Então, aqui vem o nome do artigo. Aí pode ser, não precisa ser mais tudo caixa alta, vai só digitar o nome do artigo. Aqui o título do periódico é o nome da revista. E depois, tudo que vocês têm de informação da revista. Ano, mês, as páginas da publicação. Então, tudo vai ficar inserido, dia 30. Tudo vai ficar inserido aqui e as páginas lá do trabalho. Então, vamos supor, de 2 a 12, sei lá, né? Se eu mudar, se não for periódico, vai ser uma revista, vai abrir, vai mudar um pouquinho que vão abrir outras abas diferentes. Mas, estou na dúvida, não tem problema. Você pode lançar na forma que tiver mais completa. Depois de lançado, ok, pronto, já apareceu dentro da minha lista mestra. Tudo que eu faço de novo já vai para essa lista atual. Se eu já tinha coisas salvas, eu posso selecionar e depois copiar para minha lista atual. Lista atual é aquela referente a esse documento do Word que eu acabei de abrir. Feito isso, está aqui na minha bibliografia, eu posso começar a digitar o trabalho. Então, vou colocar lá a introdução. Lembrando que a introdução, ela traz uma apresentação do tema e uma justificativa. Então, dados que mostrem a relevância desse tema. E aí, ela pode terminar com o último parágrafo com os objetivos, ou os objetivos podem vir separados em um outro item. Então, na introdução, ela é bem breve, 1, 2 folhas no máximo, colocando lá a apresentação, o que é o assunto, né, o conceito principal, e a justificativa, a importância desse assunto. E, portanto,
Aí vem no finalzinho os objetivos, ou se não quiser, separadamente um outro item, objetivo. Tô digitando a introdução, coloquei lá um conceito. Então, comecei a digitar, vi esse conceito baseado num livro que eu li. Sabe que a gente não pode copiar, porque senão é plágio, mas eu vou alterar um pouquinho essa redação e vou colocar com as minhas palavras baseado no que um autor escreveu. Eu tenho que colocar a citação do autor. Então, como que eu vou fazer? Eu venho lá nas referências, inserir citação. E vou ver, da minha lista atual vai aparecer tudo que eu digitei. Então, se esse autor, esse conceito eu pesquisei nesse artigo, eu vou clicar ali, vai aparecer a citação. Continuo digitando. Agora, esse outro pedaço, essa outra parte, eu procurei em outro livro. Eu vou procurar a citação de que livro que foi. E assim eu digito meu trabalho todinho. Chega no final do trabalho, o que eu tenho que fazer? Vim aqui na bibliografia e inserir a bibliografia. Vai aparecer já tudo formatado bonitinho, e eu não tenho essa preocupação se o que eu coloquei na citação está aparecendo na referência, se o que está na referência está na citação. Fica tudo direitinho já listado aí. Uma outra vantagem, vamos supor que eu queira mandar isso para uma revista que o estilo da bibliografia é diferente. Eu posso mudar. Então, eu tenho aqui diferentes estilos. Eu tenho aquela referência numérica que alguns artigos colocam. Então, dentro do texto vai ficar o número e lá na última parte do trabalho, nas referências bibliográficas, vem a lista dos números conforme a ordem que eu coloquei. Se é uma outra classificação da ISO, primeiro elemento, primeiro autor e a data. Então, é uma maneira bacana, dá um pouquinho de trabalho no início, mas adianta muito depois. Então, a minha sugestão é usar esse recurso que tem no Word e a gente tem com ele essa facilidade depois no final de colocar a nossa bibliografia, tá? Então, é uma dica aí para vocês digitarem o trabalho de vocês. Valeu, gente. Beijo.